Muito bem, meus amigos, hoje nós vamos responder mais uma pergunta aqui no nosso programa e essa pergunta foi enviada pelo nosso internauta Weiler Augusto. Ele pergunta para nós o seguinte: por que Deus permite que a gente sofra tanto antes de dar uma solução para nossos problemas? Veja bem, meu amigo Weiler, veja bem, meus amigos internautas, na verdade, nós poderíamos dizer que Deus, quando criou o homem com livre-arbítrio, com liberdade, com direito de escolher os seus próprios caminhos, os seus próprios atos. E essa liberdade que Deus deu ao homem acabou trazendo sobre ele alguns sofrimentos, né? Como, por exemplo, quando ele colocou o homem lá no Jardim do Éden, lá no paraíso, ali não tinha sofrimento ainda. Só que o homem cometeu o pecado. O homem desobedeceu a Deus. E quando o homem desobedeceu a Deus, qual foi a primeira consequência? Expulsão do paraíso. Segunda consequência, para a mulher: a partir de agora você vai sofrer dores no parto. Para o homem, a partir de agora você, para comer, vai ter que comer do suor do seu rosto. Foi isso que Deus disse ao homem. Então ali já começou o sofrimento. A partir do pecado começa todo o sofrimento para o homem. E de maneira geral, de maneira genérica, o pecado do homem é a causa de 90% dos seus próprios sofrimentos. Aliás, Salomão já dizia lá em Provérbios 13, versículo de número 15, que o caminho dos pérfidos é desastroso, é intrafegável, é intransitável. Vejamos algumas questões para mostrar que o pecado traz o sofrimento para o homem. Por exemplo, o que provoca as DSTs e a AIDS? O que provoca? Fornicação, prostituição, adultério. O que provoca, por exemplo, câncer no sistema respiratório ou enfisema pulmonar, como queira? Primeiro, fumo, cigarro. Segundo, a poluição. Também coisas praticadas pelo próprio homem. O que provoca o roubo e a violência? A ganância, por querer obter as coisas com facilidade. E também o ódio que as pessoas têm pelo próprio ser humano, pelos próprios seus semelhantes. Então, irmãos, basicamente, se nós quiséssemos, nós poderíamos passar aqui vários e vários minutos falando de pecados e das consequências do pecado no sofrimento do próprio homem. Entretanto, outros pecados, ou o pecado original mais precisamente, ele também prejudica o homem e causa os principais sofrimentos do homem. Mas aí tem uma questão, mas ele perguntou aqui, mas por que a gente às vezes somos pessoas boas e Deus permite que nós soframos? Por que pessoas boas sofrem? Será que realmente existem pessoas boas nesse sentido? Veja o que o salmista disse no Salmo 53, versículo 2 e versículo 3. Diz o seguinte: Deus olhou dos céus para os filhos dos homens para ver se algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. E olha o que diz o versículo 3: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Palavra da Bíblia, palavra do salmista aqui em 53, 2 e 3 de Salmos. Então, quando alguém chamou o próprio Jesus de bom, veja o que Jesus responde. Alguém chegou para Jesus: ô bom mestre, olha o que Jesus responde, está lá em Lucas capítulo 18, versículo 19. Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Então nós vemos aqui que depois de falarmos sobre tudo isso, que na realidade não existe pessoas tão boazinhas como nós achamos que existe. Então vamos ao ponto central da questão. Deus às vezes, irmãos, permite, meus amigos, você passar por sofrimento. Sabe para quê? Para provar a sua fé. Para provar, não no sentido de massacrar, não de detonar você, mas no sentido de que você possa crescer espiritualmente um pouco mais. Por isso, queridos, que é bom que nós possamos saber tirar lições no meio dos nossos sofrimentos. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 28. Ele diz o seguinte: sabemos que todas as coisas concorrem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Agora vejamos ainda o que o salmista diz. Aliás, para mim, esse texto do salmista, no Salmos 119, versículos 67 e 71,
é um dos mais importantes nessa área, principalmente quando nós estamos passando por algum sofrimento. Ele diz exatamente o seguinte: antes de eu ser afligido, eu andava totalmente errado, mas agora eu guardo a tua palavra. E ele continua dizendo no 71, foi muito bom eu ter passado por aflição para que eu aprendesse os teus decretos. É isso que nós precisamos, aprender os caminhos que o Senhor quer nos ensinar no momento de aflição. E para finalizar, eu quero ressaltar que o sofrimento, primeiro, é consequência do pecado, é consequência do mal. É um sinal que serve para nós, para a nossa vida, para mostrar para nós o que é uma vida sem Deus. O sofrimento, ele nos dá um vislumbre do que seria o mundo sem a presença de Deus. O sofrimento nos diz que nós precisamos de Deus. Portanto, se você que me vê ou você que me ouve nesse momento, talvez você esteja passando por algum sofrimento, eu quero que você saiba isso. O seu sofrimento não durará para sempre, porque Deus sempre tem a solução para cada um dos nossos problemas. É por isso que o apóstolo Paulo diz, quando ele escreve 1 Coríntios capítulo 10, no versículo de número 13, ele diz exatamente o seguinte: não veio sobre vós nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, preste atenção nisso, que não vos deixará tentar acima do que vocês possam suportar. Antes, com a tentação, Deus trará também o escape para que possais suportar.